Estamos, então, aprendendo na nossa Escola Bíblica Dominical sobre dispensacionalismo. Estamos vendo também os 7 períodos dispensacionais, o plano das 7 épocas. Então, nós chegamos num ponto no qual nós estávamos falando sobre como se deu a tentação e a queda da raça humana. Como foi que isso aconteceu? Nós chegamos ali nos três pilares da tentação, a concupiscência da carne. Você já reparou que algumas pessoas falam concupiscência? Já anotou, não? Não é concupiscência, não, é concupiscência mesmo, né? Concupiscência, tá bom? Mas o que é isso? Não refrescou nada, né? O que é concupiscência? Concupiscência é uma paixão, é arrebatadora, aquele desejo forte da natureza humana, quando a pessoa está enfeitiçada por uma vontade dela, seduzida pela sua forma, ela quer realizar aquilo. Quando você, por exemplo, quer comprar alguma coisa, você está querendo comprar, você nem procura a loja que vende mais barato, nem quer saber se tem garantia, se não tem, você vai lá e compra, né? Depois chega em casa e vê a burrada que fez. Concupiscência é esse desejo forte, ardente, que move as pessoas. De comércio, a indústria é a cobiça, é o consumismo, o desejo desenfreado de consumir. E as propagandas são feitas realmente para despertar em você uma necessidade. Não é a necessidade, é a necessidade chamada produzida, a necessidade sentida, não é a necessidade real. É uma vontade despertada. Por quê? Porque a nossa natureza é caída e é fácil de nos estimular ao desejo, ao querer. A gente começa a ver, as pessoas começam a falar daquilo, é bom. O fulano tem, o Beltrano tem, por que eu também não vou ter? Né? Eu também quero. Você nem precisa daquilo, compra. Note, as coisas que mais ficam entulhadas nas garagens das casas são o quê? O que vocês acham? Não são coisas pequenas, não. Instrumentos de exercício. Aquelas esteiras, aquelas coisas de fazer assim, né? Muitos aqui que já compraram, eu vou fazer, são essas coisas, você acha que você precisa e você vai fazer, não faz nada, precisa daquilo coisa nenhuma, né? Então, a concupiscência muitas vezes nos leva a sermos compulsivos. Você já viu falar de comedor compulsivo? Né? Comprador compulsivo? Isso são nomes modernos para o quê? Para o pecado da cobiça, né? Para o pecado. Os psicólogos tentam nos deixar confortáveis no nosso pecado. Ele não é ladrão, não. Ele é um cleptomaníaco, né? Então, ele tem uma compulsão por pegar coisas que não são dele, né? Pelas coisas dos outros. É pecado, sim. Enquanto a pessoa não admitir que é um pecado na vida dela, não se arrepender, ela vai ficar confortável nas suas desculpas. Eu sou doente, né? Eu tenho uma compulsão para o álcool. E não é pecado mais, já não é mais o pecado da bebida, né? do vício. Então, é interessante a gente pensar que concupiscência é esse desejo forte, e nós estamos vendo os 3 pilares da tentação. Concupiscência da carne. E o que é isso? Vamos olhar para a nossa folha aí, nesse parágrafo aí, você vai encontrar 1 João 2,16, ali é declarado que toda a tentação no mundo se encerra em 3 categorias. Então, quem pode ler para nós, por gentileza, 1 João 2,16. Se você quer ter uma vida de vitória, preste atenção nessas 3 áreas nas quais eu sou tentado, nas quais você é tentado, todos nós somos tentados, nós vamos cair numa delas. Vamos cair, né? A Bíblia diz que quem pensa que está em pé, cuidado para não cair. Você pensa, você acha que você está em pé, né? Nunca se vanglorie, nunca se considere forte, porque não é quando você é forte que você é forte, não. Mas quando é que você é forte? Quando você é fraco, se enxerga fraco, porque na verdade você é fraco, mais fraco do que você imagina. E quem falou isso foi Jesus. Ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, constantemente fraca. Constantemente nós nos inclinamos para o mal, nos inclinamos para o pecado, fazemos o que não devíamos ter feito, machucamos pessoas, ficamos sentindo também como se nós não tivéssemos valor, jogado para os cantos, para as baratas, com autopiedade.
o pecado em nós, que nos leva a esses extremos. O extremo da agressão ou o extremo do ressentimento, né? Jogado no canto. Mas quem pode ler 1 João 2,16, por favor? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Muito bem, vamos ver de novo para relembrar o que se trata disso. Concupiscência da carne é aquilo que satisfaz os apetites carnais. Vem também aí junto a palavra que nós vamos ver daqui a pouco, sensualidade, aquilo que está ligado aos nossos sentidos, tá bom? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, aquilo que satisfaz a vista. A soberba da vida também é aquilo que satisfaz o orgulho próprio, o desejo de status, desejo de ser alguma coisa além daquilo que Deus quer para a minha vida, ou fora do tempo que Deus tem para a minha vida de alcançar aquela posição. Diz aqui que o tentador empregou todas essas formas de tentação contra a mulher. Vamos ver isso lá em Gênesis? Gênesis, abre comigo a sua Bíblia, no início lá, Gênesis, no capítulo 3, versículo 6. Olha o que acontece aí no versículo 6. A serpente já tinha conversado com ela, argumentado com ela, instigou na mulher os seus desejos. E o verso 6 diz, quem pode ler? Irmã Rosane. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Muito bem. Encontraram os três pilares da tentação nesse versículo? Os três pilares da tentação. Quais são os três pilares da tentação mesmo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Qual é, então, aí, nesse versículo, a concupiscência da carne? Quem pode falar? O Vitor, dá para o Vitor ali, Guilherme, por gentileza. O versículo diz o quê? Onde está no versículo? Por gentileza, Vitor. Versículo 6. Né? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. O que é isso? Carnal. Concupiscência, desejo da carne. Boa para se comer. E a concupiscência dos olhos? Agradável aos olhos. Agradável aos olhos. E a soberba da vida? É o entendimento. Desejável para dar. Gilmar, que entendimento que a mulher queria aí? Qual o entendimento que a serpente prometeu para ela? Do bem e do mal. Não é não. Qual que é? Ter ser conhecimento. Igual a Deus. Isso. Status. Já pensou? Qual a posição que você vai ocupar se você comer dessa fruta? Você será igual a Deus. Dizem que os argumentos da cobiça, o argumento da cobiça esse é o ser. Se você tiver, você será. Você será respeitado, você será amado, você será o cara, né? É o argumento da cobiça, para a gente ir lá e buscar e fazer aquilo que nós achamos que vai resolver o nosso problema. E a gente quebra a cara. Então, o que a nossa folha diz sobre concupiscência da carne? Quem pode ler para nós concupiscência da carne? Levante a sua mão e leia essa parte, por gentileza. Por favor, irmão Rubens. A concupiscência da carne é o desejo de sentir algo fora da vontade de Deus, provar o que a natureza humana pede sem considerar se Deus aprova ou não. A mulher viu que a árvore era boa para comer. Ela tinha o direito de comer de todas as outras árvores do jardim, mas era desta árvore que ela foi incentivada a comer. Tinha de tudo para comer, não faltava nada. Mas vocês já ouviram dizer do mito da grama mais verde? A grama do vizinho, a manga do pé do vizinho é sempre mais bonita. É isso aí. Tinha tudo que ela podia comer, mas parece que o proibido é que é o bom, né? É o que a gente está querendo. Então está aí, o desejo de sentir alguma coisa fora da vontade de Deus. Preste atenção, provar o que a natureza humana pede, e ela sempre pede. Sentir não é pecado, mas qual é o pecado? Que foi Deus que nos criou com capacidade de sentir. O pecado está aqui, em sentir
alguma coisa sem considerar se Deus aprova ou não. Se entregar aquele desejo, aquele sentimento, sem querer saber se está dentro ou fora da vontade de Deus. E o final disso é sempre a morte. É sempre a destruição, não se engane. Vem depois o desastre. O salário do pecado é sempre a morte. É caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Vamos pensar nisso todos nós. Eu, assim, tenho tendência de olhar nesses instantes e falar para os jovens, né? Cuidado. Por quê? Porque nesse momento que vocês estão vivendo, os seus olhos já se abriram para muitas coisas. No mundo tudo está escancarado, está tudo declarado, e os estímulos estão por toda parte. Nós somos chamados a desejar e a querer as coisas fora de hora, e às vezes nós caímos nessas ciladas, e isso deixa marcas eternas, viu? Não pensa você que vai passar e você vai ser perdoado, mas muitas vezes não fica só nisso, não. Há sequelas, às vezes. Não há nenhuma garantia que um pecado que você vier a cometer não vai deixar cicatrizes eternas na sua vida, né? Uma gravidez indesejável, um filho que depois vai ser criado sem pai, com dificuldade, com problema. Quando nós não vigiamos, o egoísmo toma conta de nós não pensamos lá na frente, nas coisas que poderão vir. Lógico que se alguém aqui já passou por isso, eu não estou trazendo culpa sobre você, mas estou dizendo para quem não passou, para considerar isso e pensar, o pecado não fica barato, não. Então, você é estimulado a se entregar aos seus desejos sem considerar se Deus aprova ou não. E lembre sempre disso, há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte, de destruição. Mas nós devemos falar isso para os adultos. Recentemente, um pastor dos nossos que eu falo, um pastor conservador, um pastor bíblico, um homem conhecido no mundo inteiro, um pregador, já fui sair daqui para São Paulo para escutar pregar, é um homem muito considerado, caiu em adultério. A pessoa que diz, que tristeza para os filhos dele. Como é que fica o filho de um homem desse, que era considerado um esteio do evangelho mundial? Mas quando o diabo acha uma brecha em nós, como é que fica isso? Que confusão que cria na mente. Então a gente tem que pensar na família da gente. Eu fiquei pensando na esposa dele. Que vergonha. Quanto tempo ela vai demorar para sair de casa, para voltar a ir na igreja? Como é que ela está? Não sei. Talvez ela tenha superado tudo isso. Há pessoas que são fortes e conseguem superar, mas outras não. Outras ficam se sentindo rejeitadas, né, traídas. Um sentimento horrível que toma conta. Então, nós temos que pedir a Deus, não nos deixe dominar pelo nosso egoísmo, Senhor Deus, porque quando a paixão vem, a gente não vê nada além do nosso desejo, da nossa vontade. Então, a gente tem que, como Jesus diz, vigiar e orar. Isso acontece, meus irmãos, quando nós vamos deixando a vida de oração de lado, a vida de leitura da palavra de lado, de meditação na palavra de lado, quando nós deixamos de contemplar, de ficar sozinhos com Deus, de conversar de coração para coração com Deus. Esse pregador, ele lia a Bíblia com certeza todos os dias. Ele tinha que preparar mensagens para pregar. Já pensou? Eu não sei como é que o pecado é, né? E continuava pregando. Mas o coração estava longe de Deus. Só o intelecto, o coração não. Você tem que colocar o seu coração diante de Deus. Quando os seus olhos caíram em alguma coisa que é pecado, não devia ter olhado, ou não devia ter mantido os seus olhos lá, ou não devia olhar pela segunda vez, né? Porque às vezes tem o olhar acidental e o olhar intencional, né? Então você tem que lutar contra isso. Se aconteceu de um olhar acidental para alguma coisa que não te pertence, que criou em você desejos perniciosos, pecaminosos, desvia os seus olhos. Se você caiu de novo, confessa a Deus. Deus, me perdoa, Pai. Me dê forças para lutar contra isso. Me ajuda a falar que nem Jó. Fiz um concerto com meus olhos para não colocá-los sobre uma donzela, né? Então, pede a Deus. Você tem que conhecer as suas fraquezas. Porque se você ignorar as suas fraquezas, sua comunhão com Deus vai ser quebrada. Onde está escrito isso? Salmo 66, 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não vai me ouvir. O telefone do pecado sempre toca dentro do seu coração. E se você atender e ficar batendo um papo com as suas paixões aqui, chocando esse ovo de cobra na sua mente, você vai dar à luz o pecado.
porque você vai engravidar daquela vontade, daquele desejo. E ele vai crescer dentro de você, ele vai ser gerado dentro de você. E quando aparecer a oportunidade, você já está preparado para o crime, pronto para o crime. Você vai praticar aquilo. Você vai dar à luz o pecado. E o pecado, uma vez sendo consumado, produz o quê? A morte. Né? Então, queridos, nós temos todos que vigiar. Não é só jovens, não. Todos nós. Não há idade para nós pecarmos em qualquer outra área. Na área da fofoca, na área da mentira, na área do roubo, da corrupção, qualquer outra área. Nós temos que todo o tempo estar vigiando. Então, está aí a concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos, irmã Cleide, por favor. É o desejo de ter algo que o fascina, ainda que seja contra a vontade de Deus. É o legítimo ouro de tolo. Ela viu que era agradável aos olhos. O contemplar das coisas proibidas somente alimenta o desejo desordenado. É o desejo de ter algo que está deixando você deslumbrado, né? Você está encantado por aquilo, mas é algo fora do tempo de Deus para a sua vida ou fora da vontade de Deus para a sua vida. Ter em si mesmo não é nada de errado, mas quando você está querendo alguma coisa sem considerar os princípios de Deus, se você está indo pelo caminho certo ou não, isso é um grande problema. Aqui está dizendo que é o legítimo ouro de tolo, pirita. Já ouviram falar da pirita? A pirita é uma pedra, é um mineral. Você pega ele é amarelinho igual ouro. Amarelinho igual ouro. Né? As pessoas no passado começaram a achar pirita e acharam que tinham ficado ricas, milionárias. Aí foram ver, na hora que derrete não vira ouro, coisa nenhuma. Né? O ouro chama pirita, ou ouro de tolo. Por isso que passou a ser chamado ouro de tolo. Parece, mas não é. A concupiscência dos olhos é algo que te fascina, mas se está contra a vontade de Deus, o fim desse caminho é a morte. Tiago 1,14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, ninguém, ao ser tentado, diz o texto, diga que Deus está me tentando. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando o que mesmo, Janete? Quando atraído. Própria cobiça. O que mais? Tem alguma outra parte aí? Lê de novo. Anote bem o processo aí. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Olha, a cobiça te atrai. O que é a cobiça mesmo? A vontade, o desejo, a concupiscência. Ela te atrai, você é atraído pelo desejo. Ela te seduz. Uma sedução aí. E aí o que acontece? Você está então aí atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. O que vem na sequência, irmã Janete, no versículo 15? Depois que a pessoa foi atraída, seduzida, ela engravida. E aí o que acontece? Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Fica grávida do pecado. E aí vem a conceição, vem o nascimento, né? Vem o pecado, se dá a luz, produz aquilo, e aí vem a morte. Soberba da vida, irmãos, quem pode ler, por favor? Nós estamos vendo a dinâmica da tentação, para a gente ficar bem esperto, com os olhos abertos, como que o diabo nos tenta. Né? Diz a Bíblia que o diabo anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Tiago vai dizer assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Temos o terceiro pilar, soberba da vida, irmã. É o desejo de ocupar posições, status, de ser o que Deus não preparou para nós. Era uma árvore desejável para dar entendimento. A ambição para ser ou para ter, mais do que Deus dá, sempre termina em desastre. Desejo de ser grande. Né? Quem está querendo ser grande, muitas vezes ele fica se autopromovendo, não é mesmo? Querendo usar roupas de grife, que às vezes nem tem condições de comprar. Querer um carro, um Mercedes, qualquer coisa dessa natureza, que não, às vezes em casa própria tem, mas quer ter um carro, não é assim? Né? Querendo ter alguma coisa fora dos
das suas condições reais, porque, de alguma forma, ele quer ser visto como grande, quer ocupar uma posição. E quem quer ser grande é porque no íntimo ele se vê como? Como que ele se vê no seu íntimo? Pequeno. É alguém que quer se mostrar grande porque ele mesmo tem convicção de que ele é grande. O problema dele é esse. O seu senso de valor próprio é negativo. Ele precisa que alguém de fora o convença que ele tem valor, porque dentro dele ele não tem nenhuma convicção de que ele é coisa alguma. Meus irmãos, quem tem convicção de valor próprio não quer dizer que é uma pessoa acomodada na preguiça, que fica sempre pobre, na miséria. Miséria não tem nada a ver com humildade. Muitas vezes a pessoa é miserável e orgulhosa. Às vezes ela não cresce porque ela é orgulhosa. Você dá uma melancia para ela na rua para levar para a casa dela, ela não leva, tem vergonha. Então, não é humilde coisa nenhuma, é orgulhosa. Então, ela não vai crescer mesmo. Mas uma pessoa humilde é aquela pessoa que tem consciência de quem ela é, consciência do seu valor. E humildade é uma condição para você crescer. A Bíblia diz: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que, a seu tempo, Ele vos exalte. Fique lá na mão de Deus. Ele manda você varrer a porta da loja, vai lá e vai, você está na mão de Deus, você não tem vergonha de ser amado por Deus, você conhece o seu valor. Não tem nenhuma tarefa que seja vergonhosa para você realizar, a não ser que seja uma coisa desonesta, né? Mas o que seja honesto, qualquer coisa você pode fazer. Engraxar sapato. Mandou você falar: mas eu não vim aqui para engraxar sapato. Eu fui contratado aqui para consertar computador. Rapaz, você é empregado, rapaz. Empregado faz o que o patrão manda, vai lá e faz. Não é? Se você está achando que você não vai fazer, é porque você é orgulhoso, arrogante, soberbo, e a bênção de Deus não está na sua vida. De repente o patrão está até testando você para saber se pode promover você, né? Você perdeu a bênção, porque seu orgulho te derrubou do cavalo. Você acha: eu sou formado nisso, eu sou o doutor fulano de tal, grandes coisas. O que faz de você diferente dos outros? Você não é diferente de ninguém. Mas a nossa insegurança, quando nós nos enxergamos pequeno, não temos consciência do nosso valor próprio, essas coisas nos impedem de fazer alguma coisa diante dos outros, que é considerado como baixa aos nossos próprios olhos. E aí nós perdemos a bênção, meus irmãos. Nós não nos humilhamos. Deus exalta os humildes, mas aos soberbos ele rebaixa. Lembre sempre disso. Então nós vamos de aprender isso. Soberba dos olhos, soberba da vida, melhor dizendo, é realmente uma área na qual nós muitas vezes caímos, ficamos nos comparando com os outros, soberba da vida. E faz a gente não prosperar, porque você passa a não ser uma pessoa comedida, não controla os seus gastos, e você não vai adiante, não cresce. Deus não abençoa isso. Muito bem, nós temos aí um exemplo de Lúcifer, né? Isaías 14, versos de 12 a 15. O texto original não fala Lúcifer, viu? Mas algumas traduções trazem a palavra Lúcifer aí. Ou outras trazem a tradução estrela da manhã. Mas isso traduz uma palavra Helel, no hebraico, Helel, que quer dizer luzente ou portador de luz. Então, esse é o nome que foi traduzido na Vulgata, a tradução para o latim. Quem traduziu ali, traduziu para Lúcifer, porque a palavra Lúcifer significa luzente, luz, ou brilhante. Lúcifer significa brilhante, um anjo de luz, um portador de luz. Quem pode ler, por favor? Isaías 14, versos de 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Qual era o desejo aqui? Ser semelhante ao Altíssimo. Uma criatura querendo tomar o lugar do Criador. A minha tradução, nesse versículo 12, diz estrela da manhã. Tem alguém que tem uma tradução diferente? A sua diz Lúcifer?
Ali tem uma tradução que traz Lúcifer. Então, veio dessa tradução do latim, que quer dizer luzente, brilhante. A outra tradução? Não? Só essas duas? Lúcifer. Tá aí, mas é importante você saber disso. Alguém pode contestar isso um dia com você e você vai saber. Não, foi uma tradução, porque o sentido da palavra Lúcifer é luzente, brilhante, o significado da palavra é essa. É que nós colocamos na nossa cabeça logo a figura, e realmente se refere a ele, se refere a Satanás mesmo. Mas a palavra que em si aqui é uma palavra que veio do hebraico Helel, e que foi traduzido para o latim, na Vulgata, na tradução da Vulgata, para Lúcifer, que quer dizer luzente, portador de luz ou brilhante. Tá bom? Mas se refere a esse ser. Essa passagem, volto a dizer para os irmãos, é uma passagem profética, e a gente olha para ela no que eles chamam os teólogos chamam da lei da referência dupla. Por que lei da referência dupla? Porque se aplica à pessoa para a qual ela está sendo destinada, mas as características que se encontram aqui vão além daquilo que se pode aplicar para um ser humano normal, para um ser humano, né? Então, subentende isso aí, então, que está se falando de algo além e tem sido aplicado para Satanás. Uma pergunta até aqui, irmãos. Irmã Cleide, por gentileza. Ali fala estrela da manhã, filha da alva, pastor. Ali seria no feminino, ali não... Estrela, né? É a estrela, então. Concordando ali, né? Seria um título dado a esse anjo. Refere-se ao ser aqui, esse ser aí. Filha da alva. A estrela da manhã, estrela resplandecente. E é interessante que você vai ver também que em alguns lugares isso se aplica a quem? A Jesus. A Jesus, tá bem? Então a gente não pode confundir. Tá bem? O contexto que vai te indicar isso. E o 15 fala ali, né, pastor? O 15 diz: e contudo levado serás ao inferno, né? Isso. Ao mais profundo do abismo. Pois é. E nós sabemos pela própria Bíblia o final de Satanás. É esse mesmo, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo, o Satanás e seus anjos. E como dizem, não foi criado para o ser humano o inferno, mas há vagas. Há vagas, e muitas vagas. Continuando, então, além da tentação nessas três áreas, o que nós encontramos aí, lá naquela conversa de Satanás com Eva? A serpente possuída por Satanás e Eva. Encontramos ali, continuando na sua folha, em primeiro lugar, um ataque contra a palavra de Deus. O diabo vai sempre procurar deturpar a palavra de Deus, pode até usar a palavra de Deus para tentar você. Não está escrito lá que você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Você está com esse cartão de crédito aí, rapaz, vai lá e compra esse negócio. Você pode, você está empoderado, né? De onde que vem essa voz? Eu acho que vem de Deus. Estou doido querendo comprar, né? Verdade? Uma geladeira nova. Fica com aquele pedaço de geladeira que você tem lá por mais um tempo, rapaz. Não é hora de comprar, não. Se tem que aguentar um pouco mais, aguenta. Por que querer fazer tudo que a sua vontade quer? A gente não pode fazer tudo que a nossa vontade quer. Tem que saber a hora certa para cada coisa. Isso não é voz de Deus, não. Isso é voz do diabo, né? Mas, às vezes, nós não queremos, né? Você vai ver aqui que tem hora que a gente não quer saber que é a voz do diabo, não. Está tão gostoso de ouvir. Vem com, assim, um som suave, né? Uma melodia, assim, para a gente, né? Eu acho que é de Deus isso aí. Mas a dor de barriga que vai dar depois vai te mostrar se era de Deus ou não. Muito bem. É um ataque à palavra de Deus. Gênesis 3:1. É assim que Deus disse. O diabo, como é que ele chega? Coloca o nome de Deus, ele usa o nome de Deus. É assim que Deus disse, ó Eva? Interrogou o tentador, citando erradamente a palavra de Deus. A resposta da mulher revelou o quê? Você conhece a Bíblia? Você lê a Bíblia? Ou você vê por cima, só no domingo que você vem na igreja? Você é uma pessoa que estuda a palavra de Deus? Olha o que aconteceu com Eva. A resposta que a Eva deu mostrou o quê de Eva? A fraqueza de Eva, com respeito ao conhecimento da palavra de Deus. Eva acrescentou que eles haviam sido proibidos
não somente de comer da fruta, mas também de tocar na árvore. Deus falou isso? Deus não falou que não podia tocar na árvore, de jeito nenhum. Ela mostrou falta de conhecimento real da profecia. Então, ela diminuiu a ênfase do castigo lá em Gênesis 2,17, onde Deus diz: o dia que comerdes, certamente morrerás. Então, era a ênfase que Deus deu ali, mostrando o que a desobediência iria receber. E Eva trocou para o quê? Para que não morrais. Não é mais certamente morrerás. É mais forte, né? Para que não morrais, ainda que seja a mesma coisa, mas é mais brando. É uma coisa mais branda. Mas o peso é certamente morrerás. E você vai ver, vamos virando na página 5, na sequência, o que aconteceu? Com isso, com a fraqueza da Eva, de não conhecer ou não dar atenção à palavra de Deus, com isso o tentador declarou que Deus era mentiroso e ela nem pôde defender. Pois ele quem? O tentador, né? O tentador disse que nenhum castigo haveria de vir sobre os que comerem do fruto daquela árvore. E o que ele disse? Ele inverteu a palavra de Deus. Deus disse: certamente morrerás, mas o diabo disse: certamente não morrerás. Lá no versículo 4 de capítulo 3 de Gênesis. Que nada, isso não dá nada não. Você já ouviu isso ou não? Não tem nada a ver, né? Não dá nada não, vai lá, todo mundo faz isso. Rapaz, você está com a faca e o queijo na mão. Essa é a sua oportunidade, cara. Ah, como eu queria estar no seu lugar. Mas quantas vezes? E a pessoa está dando uma mãozinha para você ali, um empurrãozinho, né? Mas lembre sempre de uma coisa: o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. É o primeiro a dar com a língua nos dentes. Diz que o diabo dá a panela, mas o que ele não dá? Não dá a tampa. É verdade. Então, ele complica a sua vida. Então, você vai sempre encontrar alguém que é amigo do diabo mesmo, amigo da onça, para te empurrar numa fogueira. Então está ali o diabo dizendo: você não vai morrer. Atrás dessa declaração está o quê? Está este intento. Qual o intento? Deus disse que vocês morrerão. Eu digo que não morrerão. Agora, a palavra de quem é mais agradável? A minha ou a de Deus? É aquela coisa, né? Essa voz eu acho que não é de Deus, não. Por quê? Porque eu estou doido para fazer esse negócio aí. Eu acho que Deus me ama. Quem me ama quer ver a minha felicidade, não é? Então, eu acho que eu tenho que fazer isso aí. Deus vai querer que eu esteja feliz. Houve um pastor que caiu num adultério. Isso é verdade. E quando ele foi confrontado com o seu pecado, isso é outro, viu? Desculpa, só estou falando coisa ruim nesse sentido aqui, desculpa, né? Mas é o que vem na minha mente aqui. Porque quando ele foi confrontado no pecado, sabe o que ele disse? Olha como que o pecado endurece. Ele falou: isso não pode ser errado. Eu nunca fui tão feliz assim na minha vida. Está vendo? A voz de Deus, isso não é voz de Deus, não pode ser errado isso. Eu estou tão bem. Quanto tempo durou esse tão bem, né? Não sei, né? Mas com certeza, essa altura do campeonato, depois de toda a destruição que o pecado deve ter causado na história dele, ele deve ter caído na real. Espero que tenha caído. Então a mulher, ela precisava de tomar uma decisão. Mulher precisava de tomar uma decisão. Vamos aproveitar para tirar uma lição para as nossas vidas na hora da tentação aqui. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 13. Todos nós somos tentados, meus irmãos. Todos nós temos a mesma natureza pecaminosa, inclinada ao pecado, sujeitos a cair. A Bíblia está sempre nos avisando para vigiar, para cuidar. O diabo está por aí, a sua carne é fraca, o mundo em volta é imundo, jaz no maligno, está rodeado de maldade. Então, você está cercado de todos os lados. E o que diz aí, 1 Coríntios 10, 13? Quem pode ler para nós, por favor? Irmã Janete? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar.
Você já viu quando alguém vai ser pego com a boca na botija e viu... Esse negócio de boca na botija, por que vocês acham que é negócio de boca na botija, né? Você sabe que na botija você não pode pôr a boca, né? Senão você fica contaminando a água de todo mundo, né? Não é mesmo? Quando você põe a garrafa na boca assim, as bactérias da sua boca, que são muitas, e você convive bem com elas, mas é só entre você. Mas quando você coloca essas bactérias ali naquela garrafa de leite ou qualquer coisa assim, elas vão multiplicar ali, fora do seu ambiente ali, e vão multiplicar e multiplicar e multiplicar. Quem for beber de novo lá, vai, né? Quem botar no copo vai ter problemas, pode ter dor de barriga, um monte de coisa, pode chegar nesse extremo. Então, pego com a boca na botija, porque lá não é lugar para você pôr a boca. Então, por isso que tem essa expressão aí, né? Fazendo alguma coisa que você não deve fazer. Não é para você fazer. Mas quando as pessoas são pegas e elas falam assim, mas eu não aguentei. Já ouviu alguém falar isso? Não, era demais, eu não resisti, eu não podia resistir, eu não aguentei resistir. Não é verdade, você está mentindo de novo, você está pecando outra vez. Porque a Bíblia diz que nenhuma tentação será acima daquilo que você pode suportar. Deus não permitirá que venha sobre você nada além da sua capacidade de dizer não vou fazer. Mas nesse instante você está tomando a decisão. No instante que você está sendo tentado por alguma coisa, dentro da sua vontade e a vontade de Deus, é isso que você está dividido. Os seus desejos perniciosos e a vontade de Deus. Nessa hora você toma uma decisão. Quando você toma a decisão, ao lado de Deus, neste momento, você agiu, Deus te dá o quê? De acordo com o versículo. O escape. Deus te dá forças aí, o escape, para que você possa suportar. Vem o livramento aí. Mas essa provação vem sobre todos nós, meus irmãos. E a gente tem que estar vigiando. Quem é que vai vencer na hora da tentação? Sabe quem vai vencer na hora da tentação? É aquele que, fora da hora da tentação, está buscando a face de Deus. Está buscando ter comunhão com Deus, está buscando amar a Deus, conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, ter fidelidade com Deus. É essa pessoa que vai poder resistir quando a tentação chegar. Mas aquele que joga a Bíblia para lá, que não ora, não faz nada, fica vivendo para si mesmo o tempo todo, só pega na Bíblia no domingo, você acha que uma pessoa dessa é forte contra a tentação? Não é forte, meus irmãos, não é. Ela vai cair. É aquele tipo de pessoa, daquela música que a gente não canta aqui na igreja, mas algumas igrejas cantam, né? Tropeça aqui, cai acolá, e de novo levanta e começa a andar. Que negócio é esse, né? O crente não vive tropeçando e caindo, não. Isso não é coisa de crente, não. Você está sujeito a cair. Mas não quer dizer que você tem que viver caindo para os cantos, não. Só se você for uma pessoa relapsa, no que diz respeito à sua comunhão com Deus. Você não vai ter força espiritual. Aquilo que você alimenta é aquilo que vai vencer. A sua carne luta contra o espírito constantemente. Mas se você estiver alimentando o espírito e não a carne, você vai vencer. Agora, se eu chego em casa, eu não pego a Bíblia para ler, mas eu vou logo para a televisão, ligo a televisão e passo 2 horas na frente da televisão assistindo novela. Então, crente não assiste novela, viu? Você faz o que você quiser na sua casa. Mas novela não é coisa de crente, não. Não é coisa de crente, meus irmãos. Não tem como, você tem que ter discernimento. Não estou te proibindo de nada, mas estou dizendo para você vai ser um crente nanico, raquítico, se você ficar na frente de porcaria de novela. Não tem nada que presta naquilo. Ou tem? Só tem futrica. Desculpa a palavra, né? Mas é verdade. Tem coisas que não edificam, né? Traição, paixonite aguda, dor de cotovelo, autopiedade, só o que não deve. Então, a gente tem que gastar o nosso tempo com aquilo que nos edifica, se nós não queremos cair em tentação. Então, 1 Coríntios 10, 13 nos ensina isso, né? Não veio sobre vós nenhuma provação que não seja humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado acima do que possais suportar. Antes, com a provação, Deus dará um escape para que possais suportar nos dias maus. Então, chegamos aí nesse ponto, né? A palavra de quem que era mais agradável? A mulher precisava resolver dar crédito à palavra de Deus
ou dá crédito à palavra de Satanás. Agora vamos falar de um assunto bastante debatido aqui. Até esse momento, a raça humana tinha livre arbítrio. Por quê? Até esse momento. Até esse momento, a humanidade tinha livre arbítrio. Por quê? Ela estava livre, ela não tinha o pecado habitando dentro dela, como nós temos hoje. Hoje o pecado habita dentro de nós, meus irmãos. O pecado ou não. Jesus fala, a carne é fraca. Que carne? O que ele está falando? Nossa natureza é pecaminosa. O Espírito luta contra a carne. Que carne que o Espírito luta? A nossa tendência é para o mal. Paulo diz, o bem que eu quero, não faço. O mal que eu não quero, isso eu faço. Porque o pecado que habita em mim, o pecado passou a habitar em nós. Pior do que o mal que nós sofremos, é o mal que praticamos. Ele está lá, aquela força está lá dentro de nós. Devemos contê-la. A Bíblia diz que nós devemos despir o velho homem e nos revestirmos do novo homem. Devemos lutar essa batalha, ela é constante dentro de nós. Então, até aquele instante, não existia o mal dentro do homem. Não estava nele, o mal estava fora, tentando ele, para entrar. Eles nunca tinham pecado, eles não tinham pecado. Então, eles tinham liberdade para decidir sem uma influência dentro deles. Eles não eram escravos do pecado. Jesus disse que quem comete pecado é escravo, não é livre. Não tem liberdade. O mal está nele, o instiga ao mal constantemente. Por isso que Romanos 3 diz que não há quem busque a Deus. Nenhum sequer, não há um justo. Nenhum sequer. Estão entendendo ou não? É difícil isso? É a realidade. Então, até aqui o homem tinha livre-arbítrio. E ele se tornou, a partir daqui, escravo do pecado. Ele passou a ter arbítrio. Ele continua tendo responsabilidade pelas suas escolhas e ele continua tendo capacidade de escolher. Mas já não é mais livre como ele era. Livre de influência interna. Estão me entendendo? Tá bem? Então, vamos um pouco adiante aqui. Parte 3 aqui. Finalmente, havia a sugestão de que Deus não se importava com o bem-estar deles, pois estava negando-lhes algo que realmente traria muitas vantagens para eles. Deus não é bom coisa nenhuma. Não deixou vocês comer daquela árvore lá? Aquela árvore que vai fazer vocês ficarem iguais a Deus, é porque Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. Comam logo. E passa na frente dele, passe a perna em Deus. Seja mais esperto do que Deus. E o que deu, nós sabemos. A tentação e derrota da mulher estão relatados em poucas palavras em Gênesis 3. Não é necessário acreditar que ela caiu vítima do tentador tão depressa. A gente não precisa achar que foi apenas essa conversa aqui, que nós lemos na Bíblia, foi só isso e ela caiu. Quando o vigarista quer passar a perna em você, te enrolar, ele vem com essa conversinha mole para você, ele te dá um docinho, que nem a gente quando quer pegar um passarinho, né? Vai botando um alpiste ali, acostumando ele, criando uma ceva, que você já caçou, talvez não caçou, é assim que a gente faz. A gente põe uma ceva, vai deixando o bicho acostumar com aquele lugar, ele começa a vir ali comer naquele lugar, ele traz os outros com ele. Quando tem bastante, você pode atirar, dar uns 3 tiros e matar uns 3, pelo menos, aí você prega fogo, né? Então, o inimigo... Não, eu não faço isso não, viu, Rosane? Não estou falando isso não, mas estou dando um exemplo do que é o caçador, tá bom? Senão os defensores vão me abominar aqui. Os defensores dos animais vão me abominar aqui. Mas note bem, mas o processo é esse, tá bem? É assim que as coisas acontecem. Não precisamos acreditar que Eva caiu de uma vez na conversa do diabo. Foi indo, foi minando as resistências dela, foi minando. Você é uma garota tão linda, né? Aí, pais, vai uma dica para os pais aqui. Qual foi a última vez que você falou para sua filha que ela é linda? Você se lembra, pai? Pai, não estou falando de mãe, não, pai. Quando uma filha não escuta de uma figura masculina dentro de casa, que ela é bonita, quando um pai não elogia a filha, os malandros lá fora elogiam. E como ela nunca ouviu dentro de casa um elogio, quando o marido não elogia, quando nada disso acontece, há uma carência nessa pessoa. Aí vem o sem vergonha lá de fora e passa o melzinho ali, né? Engana, e derruba, e leva fácil muitas vezes, porque é uma carência ali no íntimo. Então o diabo foi tentando, e até que ele conseguiu. Como diz a nossa folha aqui, nossa apostila. Talvez Eva foi submetida aos ataques vez após vez durante vários dias. É uma suposição, viu, irmãos? Porém, finalmente ela sucumbiu à tentação e
comendo do fruto proibido, deu também a seu esposo, e ele comeu também. Então, o pecado não jaz na tentação, mas jaz em ceder à tentação. Influência não é obrigação. Você pode viver num ambiente cheio de má influência. Não é bom viver num lugar assim, né? Se você deve fugir desse lugar o quanto antes. Mas a influência em si não é obrigação. Você não é obrigado a fazer, porque o ambiente onde você vive é um ambiente de má influência. Você tem responsabilidade. Mas aí tem uma pergunta interessante. Onde que o Adão estava nessas horas que ele não escutou isso? O que ele estava fazendo? Que ele não tomou conta do jardim? Não era para ele guardar o jardim? Não é essa a ordem para o Adão? De guardar o jardim? Tinha um perigo. Se era para guardar, tinha um perigo. Está aí o perigo. O diabo anda de redor, rugindo como leão, tentando a nossa casa, querendo destruir a nossa família. Onde está o nosso cuidado como homem? O que nós estamos fazendo para proteger? O que estamos olhando para os nossos filhos e conversando com eles e procurando estimulá-los à fé, mostrar o nosso amor, mostrar o amor de Deus. Onde que o Adão estava? Ele era o profeta, o responsável para transmitir a ordem de Deus, o recado de Deus, e mostrar as vantagens de obedecer a Deus, né? Às vezes, quando a gente vai falar da vontade de Deus, parece que a gente é tentado, o diabo às vezes põe na cabeça da gente que você tem que falar só os não. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Aí parece que vontade de Deus é só negativa, né? É só coisa ruim. Você tem que mostrar as vantagens, as coisas boas de estar com Deus. Deus é maravilhoso. Deus é amor. Não existe amor fora de Deus. Não existe amor fora de Deus. A gente tem que meditar no caráter de Deus. Então, onde é que estava o Adão? A ele havia sido dada a ordem para cultivar e guardar o jardim. Gênesis 2,15. Não estamos com isso fazendo o quê? Dando razão à mulher por ter pecado. Não é verdade. O Adão não estava lá, então Eva tem razão de Eva ter... Não estamos justificando a mulher pela parte que teve nessa tragédia terrível. Ela conhecia a ordem de Deus, porém, a parte que Adão teve na queda ainda foi pior. Por que foi pior? Note bem, 1 Timóteo 2,14 nos diz que a mulher foi enganada. Mas o que está escrito lá? Adão não foi enganado, não. Note isso aqui tem uma incógnita muito grande, tem uma pergunta muito grande aqui que nós não sabemos responder. Pois a Bíblia diz que Adão não foi enganado, quem foi enganado foi Eva. Adão comeu deliberadamente da fruta, ele sabia o que estava fazendo. Eva foi seduzida, foi enganada, porque vai acontecer isso, ela viajou aí na maionese, né? Mas Adão não. E eu não estou aqui pendendo para um lado nem para o outro, por favor, não me leve a mal, tá bom? Mas é o que a Bíblia diz. Quem quer ler para a gente? 1 Timóteo 2,14, rapidamente, nosso tempo está acabando. Eu quero concluir esse parágrafo aqui, por favor. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Está aí, a Bíblia está dizendo para nós, né? O homem não foi iludido, não foi seduzido, não foi enganado pela serpente, não. Ele tinha consciência do que estava fazendo. Então, vamos dar sequência aí. Ele desobedeceu deliberadamente. O seu ato de desobediência não tem justificativa. Sendo que Adão não foi enganado, quais seriam as razões pelas quais ele comeu? Alguém já disse assim, olha como é, o ser humano tem a imaginação fértil, né? E vai inventar um monte de coisa aqui. Disseram o seguinte, mas Adão amava tanto a Eva, que como viu que a Eva ia morrer porque ela comeu da fruta, ele falou, não consigo viver sem você, comeu também. É uma boa desculpa, né? Uma boa... Tem um punhado de ideias aí, mas nós, na verdade, não sabemos o motivo de Adão. Por que Adão foi lá? Quem sabe foi isso mesmo? Não sei também, né? Mas não sabemos por que ele comeu. Mas o fato é que ele confiou mais no quê? Na sua forma de lidar com a situação do que em Deus. Ele não confiou em Deus. Quem sabe ele pensou isso mesmo, né? Deus vai matar Eva agora. Não sei, mas então eu tenho que dar um jeito de fazer alguma coisa. E só piorou a situação. Só piorou a situação, porque a responsabilidade era dele, não era de Eva. A responsabilidade era de Adão. Foi ele que recebeu a ordem. Ele transmitiu a ordem para Eva, mas a ordem foi dada a ele. Então, Deus cobrou dele.
Quando Deus chega no jardim para resolver a questão, a quem que Deus procura? Pois é, mas é uma injustiça isso? É ou não é? Foi Eva que comeu primeiro. Então Deus tinha que procurar Eva, né? E dar uma chinelada nela, né? Mas Deus procurou Adão. E Adão podia dizer, mas Deus, foi ela. Não. Mas a responsabilidade não era da Eva, era do Adão. Por isso Deus procurou o Adão. O administrador do jardim não era Eva, era Adão. O primeiro responsável, lógico que Eva tinha sua responsabilidade, não estou desmerecendo não, mas a responsabilidade era do Adão. E Deus, então, procurou Adão, porque ele era o responsável. Então, Adão pecou deliberadamente, pois ele quis resolver a coisa da sua forma, ao invés de esperar em Deus. Cuidado, para a gente não piorar as coisas. Quando nós estamos vendo um problema acontecendo, a gente quer ajudar e atrapalha. Isso acontece muito quando um crente na igreja está em pecado. O outro quer esconder o pecado dele. Ou a igreja disciplina, os outros vão lá passar a mão na cabecinha dele. Né? Essa igreja não presta mesmo. Né? O pastor daquela igreja é mau mesmo, eu não concordo com ele não. Mas você estava na assembleia aqui, você não falou nada. Quem cala consente. A igreja pode estar até errada, não a disciplina, né? Mas é aqui dentro que nós temos que ver se estamos certos, se estamos errados, se estamos de acordo ou não, quando há necessário uma disciplina. Mas se a gente sai daqui, não faz nada e vai querer resolver do nosso jeito, a gente está pecando. Né? Amém? Vamos terminar com uma coisa positiva? Vamos orar. Vamos orar, né? Agradecer a Deus, porque estamos aprendendo sobre nossa natureza humana. Mas estamos aprendendo para nós nos consertarmos, né? Para realmente não cairmos em tentação, para andarmos na presença do Senhor e sermos abençoados por Ele. Deus e Pai, quantas vezes nós temos falhado? Nós realmente mostramos de quem somos filhos. Somos filhos de Adão e Eva. Temos uma natureza caída, Senhor, essa é a verdade. Mas somos novas criaturas, graças a Deus. Fomos feitos teus filhos pelo sangue de Jesus e seu Espírito habita em nós. Já não estamos mais mortos espiritualmente. O Senhor nos deu vida. Quando nós estávamos mortos, quando cremos em Cristo, nós fomos vivificados, ó Pai, gerados de novo. E o Espírito agora nos guia toda a verdade. É Ele que nos ensina, Senhor Deus, para estarmos diante da Tua glória, contemplar a beleza da sua santidade e sermos atraídos pelo amor do Senhor e não mais atraídos pelo nosso coração enganoso. Nós pedimos que continue falando conosco, nos abençoando, nos ensinando, nos edificando, para a honra e glória do Teu nome, para que a nossa vida seja aquela vida abundante que Jesus disse que veio dar para nós. Uma vida cheia da vontade dEle, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos.